Glória a Deus. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por esta noite, por este tempo que estamos a viver. Graças te damos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde. Graças te damos pela nossa família. Graças te damos por tudo quanto nos tens dado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Nesta noite te queremos pedir em nome do teu Santo Filho Jesus, que toques nos nossos corações, toque nas nossas vidas, não nos deixes sair da mesma forma que entramos, ensina-nos a tua palavra e faz-nos chegar até nós a revelação do teu Espírito, para a tua eterna glória, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Podemos sentar, glória a Deus. Vamos diretamente para a palavra. Depois logo vemos o que é que o Espírito de Deus nos leva a fazer. E eu quero dizer a vocês que eu vou falar um pouco convosco esta noite acerca de uma coisa que nós não gostamos, chamada o pecado. E eu tenho duas coisas para partilhar convosco. E no fundo é a primeira mensagem de uma série de duas que eu vou dar. Hoje a primeira, como sendo o pecado, e depois no domingo falaremos sobre o arrependimento genuíno. O verdadeiro arrependimento. Não será este o título vai ser assim um bocadinho mais escabroso, que é para chamar a atenção. Mas a ideia é nós falarmos do que é o verdadeiro arrependimento. Glória a Deus. Vamos começar as nossas Bíblias, vamos começar por abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, por favor. Glória a Jesus. Romanos capítulo 1. E deixe-me eu partilhar uma coisa consigo. Ora, 1996, no topo dos meus 17 anos, veio a Portugal um ministério jovem, um ministério na altura espetacular, não sei se ainda existirá, se ainda terá a mesma dimensão, que eram os Jesus Revolution. Falei neles até há bem pouco tempo com o pastor Jonas, quando ele esteve connosco, porque de facto aquilo gerou um impacto muito grande na juventude e nomeadamente nos jovens cristãos. Ensinou-nos a evangelizar, a usar as artes cênicas. Eu já tinha feito teatro na escola, já tinha feito muita coisa, por isso para mim não foi difícil entrar naquele campo. O gosto pela música, o gosto pelo louvor, não como música comercial, ou seja, daquela que se ouve na rádio, naquela que se ouve em casa, não, mas louvor e adoração não como músicas, mas como hinos, para nós nos apercebermos que a nossa adoração a Deus tem que ser constante e permanente, e lá está, mais uma vez, não no propósito de comercial, mas no propósito de termos o nosso coração sempre em adoração e louvor ao Senhor. E eles eram, a maior parte deles, americanos, mas também havia de outras nacionalidades. E na altura apresentaram um teatro muito engraçado. Então o teatro tinha duas pessoas, uma cadeira, uma Bíblia e um papel. Sério, uma pequena representação muito engraçada. Então era uma cadeira no meio do palco e a cadeira estava virada de costas para nós, para a assistência, com um papel que dizia pecado. E passava uma jovem com a Bíblia na mão e olhava para a cadeira e achava a cadeira bonita e sabe como é que é, não é? Quando nós gostamos, passeamos à volta da coisa e olhamos de outra perspectiva, é bonito, não sei o quê e tal, e de repente sentou-se na cadeira e até suspirou. E depois, de repente, viu alguém a chegar e quis se levantar, mas a cadeira vinha atrás. E como a cadeira tinha um papel que dizia pecado, tentou tirar o papel, só que o papel ficava-lhe agarrado às mãos.
Então me faz lembrar, não é? Ou seja, ela tirava o papel de uma mão para a outra e depois fazia assim, aquilo não saía, depois raspava na cadeira, ficava agarrada à cadeira e ela... Toda a gente vai ver que isto é o pecado. Ela queria esconder que estava em pecado. E então, o teatro é a história daquela moça ou daquele moço cristão que tenta esconder que está em pecado, mas que ama a Jesus, mas que pecou. E então há uma altura em que aparece um segundo jovem com uma Bíblia e abre a Bíblia e começa a falar com ela, e ela com uma das mãos a tapar o papel e com a outra com a Bíblia. Viu-se que estava muito aflita. E há uma altura em que a Bíblia cai no chão e o moço olhou para ela e fez-lhe assim, não apanhas? E ela, como quem diz, se eu apanhar, tu vais ver que eu tenho pecado aqui. Então é mais ou menos esta história. E quando ele lhe propõe para ela se ajoelhar e orar com ele, a cadeira veio atrás. Coisa mais estranha. Agora vamos pôr isto na vida real. Não é assim o pecado. Pode ser uma coisa agradável. Pode ser uma coisa maravilhosa. Pode ser uma coisa que aos nossos olhos nos faça ter um momento de prazer. Mas lá está, é temporão. É apenas um pouco de prazer. Porque depois o custo desse prazer é tão grande que nos pode levar à humilhação. Então, a dada altura, aquela moça não consegue esconder mais o papel. E aquele jovem teve a atitude de dizer-lhe a ela, do tipo, calma. Porque isto nunca teve palavras, era sempre cênico. Só com gestos, se entende? Calma, vamos orar ao Senhor e Ele vai perdoar. E assim foi. Ele perdoa. Nosso Deus é um grande Deus de amor. E há uma passagem que diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Mas não é o nosso amor, porque o nosso amor não tem assim tanta força. Uma mãe pode amar um filho, uma filha, e esse amor encobre muita coisa. Mas não encobre posto fora. E se ele estiver ou ela estiver nos maus caminhos, todos vão saber que está nos maus caminhos e todos vão entender que aquela mãe ou aquele pai estão a tentar tapar com o amor que lhe têm os maus caminhos em que eles estão. Mas, quando nós caminhamos no amor de Deus, esse amor encobre a multidão de pecados. Não com o intuito de deixar passar, mas com o intuito de nos levar ao arrependimento e, quiçá, nunca mais voltarmos a isso. Vocês estão a entender? Eu quero que você entenda isto, que Deus vê o pecado de uma maneira muito diferente da nossa. Deus não vê o pecado como uma falha. A palavra inglesa é glitch. Uma farpa, uma falha, uma fenda. Deus não vê como um erro de personalidade, não vê como uma fraqueza, porque nós até temos a mania de dizer, a carne é fraca. Não, a carne é muito forte. Muitas das vezes, porque não alimentamos o espírito, quem é fraco é o espírito. Glitch, uma pequena... Sabe como quando nos bate uma pedra no para-brisas do carro e ficamos ali com aquela falhazinha, aquele estilhaço que depois com a trepidação vai aumentando, vai alargando, vai estragando mais, não é? Acontece a mesma coisa na nossa vida se nós não nos arrependermos. Nós temos o escudo da fé à nossa volta. Quem é que sabia disso? Quem é que não sabia disso? Quem é que não levanta a mão mesmo que eu faça sinal? Não? Só para eu saber. O escudo da fé, porque a fé não é um braço, a fé não é um músculo, a fé não é uma emoção, a gente falou nisto a semana passada. A fé não é um rasgo de heroísmo.
Eu vou esticar aqui a minha perna e eu não vou cair. Vou cair. Porque isso não é fé. É estultice e presunção. Fezada. A nossa fé é a ausência de dúvida naquilo que Deus fala. Não basta crer. O pastor Zé António Sousa tem uma música que diz basta crer, mas isso é para a salvação. E foi levado para a fé e está mal. Não basta crer. É preciso mesmo não duvidar. Porque crer, eu creio. Tal como aquele pai disse ao Senhor, eu creio. O menino jogava-se no fogo, jogava-se na água, rangia os dentes, espumava pela boca, contorcia-se todo. Ajuda a minha incredulidade. Quando o pai disse isto, foi como se ele dissesse, eu creio, mas não me deixes ter dúvidas. E aí o Senhor interviu. Se tu creres, tudo pode àquele que crê. Mas é preciso nós não duvidarmos. E é esse escudo que anda à nossa volta que nos protege dos pensamentos malignos, dos dardos inflamados do diabo, como estão em Efésios, das doenças, da falta de perdão, do rancor, do ódio, de tudo aquilo que nos pode roubar a nossa imunidade espiritual, a nossa comunhão com Deus. E esse escudo, à medida que nós vamos pecando, vai estilhaçando. E é uma pedrinha ali, um pedregulho acolá. E se nós não restaurarmos o nosso coração com a palavra, aquele escudo não é renovado e então vai ficando o quê? Enfraquecido. E que um dia, quando dermos conta, estamos a levar com um pedregulho do diabo, e olha que ele é perito para saber quando é que você está pronto para levar o pedregulho. Não é quando o escudo está forte, mas é quando você está fraco. E nesse dia cai-nos um mundo em cima. E depois vem a pergunta, até onde é que está Deus? Senhor, onde é que está a tua proteção? Certo? Vocês estão a entender? Então não vale a pena fingir que não temos pecado. Todos temos pecado. Todo aquele que acha que nunca pecou, já pecou. Eu ouvi um homem de Deus chamado Jesse Duplantis uma vez dizer, eu passo longas temporadas sem pecar. E eu ouvi aquilo e disse, acabaste de o fazer. Porque aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo. Está em 1 de João. Engana-se a si mesmo. Todos nós nascemos em pecado. Ok, o Senhor já nos perdoou. Sim, Ele perdoou as nossas iniquidades, os nossos pecados. Perdoou as nossas falhas, as nossas limitações. E nos esforçamos diariamente para não voltar a pecar. Também é verdade. Mas é preciso eu não duvidar do perdão de Deus para mim. Porque se eu duvidar desse perdão, então verdadeiramente eu nunca fui perdoado. E eu carrego o peso do mundo inteiro em cima de mim. E isso acontece com muito bom cristão. Pastor, como é que eu sei isso? É muito simples, basta você pensar no seu passado. E o que é que lhe fica no coração? Angústia? Pelo que fez, pelo que disse? Então você ainda não deixou Deus perdoar o seu coração. Você ainda não deixou Deus pôr uma placa a dizer proibido pescar. Tem que ser. Eu me não lembro mais. Não foi o que ele disse? Há uma passagem linda que Deus deu à minha mãe há muitos anos atrás. Que o Senhor leva as nossas iniquidades e os atira para as profundezas do mar, de um penhasco abaixo. Isso mostra que Ele carrega a nossa dor. Ele carrega esse sofrimento. Pastor, você tem-nos ensinado que o sofrimento faz parte do cristianismo. Faz, mas não é o sofrimento do pecado, não é o sofrimento das doenças, não é o sofrimento da pobreza. É o sofrimento da perseguição. É o sofrimento de não sermos entendidos. É o sofrimento de dentro da nossa própria casa
Marido e mulher andarem a 2 ritmos, a 2 tempos. Filhos não acompanharem os pais e às vezes o contrário. Na verdade, preferem acreditar na mentira, porque a mentira leva açúcar. Quem é que me está a entender? Pastor, até o que é que isto tem a ver comigo? Tem a ver que Deus vê o pecado como uma doença. Deus não vê só como uma falha, não vê como uma limitação. O glitch, lá está, uma fraqueza, uma farpa, uma pequena abertura. Olha, por acaso, por falar uma pequena abertura, vou-lhe contar esta história também. Eu trabalho no Hospital Beatriz Ângela, em Loures, como vocês sabem, e neste momento só existem 2 portas de entrada, de 4 ou 5, só existem 2 a funcionar, por causa da questão da pandemia que estamos a viver. Controle de temperatura, saber o que é que a pessoa está ali a fazer, se é desnecessário, é mandado para casa, etc, etc. E numa das portas, que era a porta das consultas externas, existe uma pequena separação entre o vidro, saúde e vida, entre o vidro e o silicone. E veja só o que é que aconteceu. As colegas estavam a trabalhar, tiveram ali um momento de menor volume e olharam para fora e viram uma cobra. E não é que a cobra entrou naquele buraquinho, era vê-las a correr. Os calcanhares a bater aqui, sabe, nas nádegas. Tiveram que chamar a polícia ambiental para apanhar a cobra, porque a cobra ia atrás delas. Tinha fome, coitada da bicha, não sei, digo eu. Mas veja o pormenor, que é isto que eu quero focar. Entrou apenas por uma pequena fresta, era esta a palavra que eu estava à procura. Uma pequena fresta. E não é por aí que o diabo entra na nossa vida? Eu sou do tempo do vendedor da Reader's Digest e do círculo de leitores, bater à porta e pôr o pé, logo ali entre a quina da porta e a porta. Eu bem via lá o pezinho dele. Minha senhora, tenho aqui este livro maravilhoso de como arrancar os pelos do nariz. Veja lá, não quero comprar isto e tal. E aí, Jesus. Ele precisava de um espaço para pôr o pé. Satanás apenas precisa de uma pequena fresta para pôr a unha. E ele entra. E quando ele entra, ele destrói tudo. Então, porquê é que eu estou a falar sobre o pecado? Primeiro que tudo, para nos alertar. Segundo, porque Deus está a chamar a igreja à santidade. Não é a nossa igreja, é, no geral, o corpo de Cristo. O Senhor não vem buscar uma noiva suja. O Senhor não vem buscar uma noiva que não esteja purificada, que não esteja lavada no sangue do Cordeiro, não esteja redimida. Creia nisto que eu lhe estou a dizer. Nós às vezes adormecemos de manhã e não temos tempo para tomar o banho e pensamos, molha aqui, molha acolá, está feito, escovo os dentes, penteio, ninguém nota que não tomei banho. O Senhor nota. Ninguém vai entrar sem ter as vestes brancas salpicadas no sangue do Cordeiro. Então, eu sei que a minha pregação vai parecer muito estranha nos próximos tempos, mas eu tenho que pôr o sal nas feridas, eu tenho que pôr o sal, tenho que salgar a nossa carne, tenho que trazer luz onde há trevas. E para isso eu tenho que falar sobre o pecado, tenho que falar sobre o verdadeiro arrependimento. Entre outras coisas que vamos continuar a falar. Quem é que me está a entender? Então vamos ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim, começamos pelo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, como Deus nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível
e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E amém. Pelo que Deus os abandonou. E olhe que este é o versículo-chave desta parte principal daquilo que eu estou a falar convosco esta noite. O versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olhe para mim, não estou a falar especificamente apenas da homossexualidade, mas quero focar esta frase deste versículo. Pelo que Deus os abandonou. Ora, olhe lá para mim um bocadinho. Há uma promessa de Deus que se repete no Velho e no Novo Testamento. Josué 1,5, Hebreus 13,5. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora, para o apóstolo Paulo dizer à igreja de Roma que o Senhor os abandonou, entregando-os às concupiscências da carne, à imundícia, porque eles, obscurecendo os seus corações com o pecado e transformando a doutrina em coisa vil, o que é que eles fizeram? Tornaram-se loucos, achando-se sábios. E é o que nós mais vemos hoje, igreja. Então, é por isto que eu alerto toda a igreja para ter cuidado a quem damos ouvidos. Não é porque eu tenha ciúmes que você ouça outros pregadores. Eu não tenho ciúmes. Eu sei quem sou, sei o Deus que eu prego. Eu não prego de alguém que eu ouvi a minha mãe falar há 20 anos. Eu não prego de alguém que eu li em livros. Eu prego de alguém que esteve sentado na minha cama. Eu prego de alguém com quem eu falo todos os dias. Eu prego de alguém que eu recuso-me a pregar que não venha dele. Eu ouvi uma pregação daquele pastor, inspirou-me e eu vou dar uma pregação sobre isso. Não, desculpe, não vai acontecer. Comigo não acontece há 14 anos. Então o que é que o pastor prega daquilo que Deus me dá? No domingo eu esperei e fui-me deitar, eu estava cansado. Eu espero em Deus, não tenho problema. Acha que eu tenho problema de chegar aqui ao domingo, fazermos o louvor e não ter palavra para dar? Não, eu não sou estrela. Jesus é que é, Ele é que sabe o que é que quer fazer. Ele é que é o Senhor. E já não era a primeira vez que eu entrava na palavra sem ter nada, nem uma linha escrita. E naquele momento o Senhor pôr a palavra no meu coração e eu próprio ter que ir ouvir depois, porque sinceramente nem estava a acreditar naquilo que estava a falar. Por outro lado, já tive pregações dadas pelo Senhor, 3 dias antes, uma semana antes. Esta, por exemplo, foi algo que o Senhor, foi esta série de 2 mensagens, foi algo que o Senhor pôs no meu coração na quarta-feira à noite, ou terça-feira. Primeiro em que o Senhor me mostrou que Ele vê o pecado como uma doença. Porquê é que Ele vê o pecado como uma doença? Porque o pecado tem um salário. Quem é que sabe qual é o salário do pecado? Não é o que diz a palavra de Deus? O salário do pecado é a morte. E aqui o que é que diz o apóstolo Paulo? Olha o que é que diz aqui no versículo 24, na parte final. Os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E se você for a ver, no 27 depois diz assim, no final do versículo, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que é que isto quer dizer?
que muitas das vezes nós sofremos enfermidades por causa do nosso pecado. Mas eu já pedi perdão. E é por isso que eu domingo vou falar sobre o arrependimento genuíno. Porque às vezes nós pedimos perdão de coisas das quais nós não nos estamos a arrepender. Porque, como diz o brasileiro, é bom demais. Vocês estão a entender? Quem é que me está a entender? Então, queridos, Deus vê o pecado como uma enfermidade. Ele vê o pecado como um resultado da desobediência. O pecado é o resultado da desobediência. Então, mas a desobediência não é pecado? Não. A desobediência, para Deus, está escrito em 1 Samuel, é como feitiçaria. Eu quero que vocês prestem mesmo muita atenção. Porque isto vai mudar o vosso o vosso panorama, o vosso paradigma de pensamento com relação à palavra e com relação ao pecado. Então, pastor, desobediência não é pecado, desobediência é feitiçaria aos olhos de Deus. É mais grave ainda. Então, e qual é o fruto da desobediência? O pecado. E qual é o fruto do pecado? A morte. Quem é que me está a entender? Por isso Deus vê o pecado como uma doença. Quando Adão, ouvindo a voz do Senhor, depois de ter comido o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi cozer umas folhas de videira para se tapar a ele e à mulher. Foi figueira? Ainda são maiores, pronto. E o Senhor perguntou-lhe, onde estás? Eu ouvi a tua voz e escondi-me. Escondeste porquê? Tive medo. Oi? Tiveste medo porquê? Porque estava nu. Quem é que te mostrou que estavas nu? Quando nós pecamos, não me responda, é retórica, é para você ficar a pensar. Quando nós pecamos e nos apercebemos que pecamos, você não tem aquela sensação que fica todo mundo a olhar para si? Que parece que não é, que estamos expostos. Foi exatamente o que Adão e Eva sentiram, apesar de no jardim só estarem eles os dois. Mas estavam lá os animais. Mas os animais não iam olhar para eles como pecadores. O único que poderia fazê-lo era Deus. Encontrava-se com eles de manhã e ao virar do dia. Quem é que te mostrou que estavas nu? Quem é que te mostrou que estavas exposto? Quem é que te expôs dessa maneira? Olhe para mim, olhe o que eu lhe vou dizer. Você nunca pensou, nunca se apercebeu porque é que Deus ficou tão zangado? Porque Deus ficou zangado. Zangou-se com a cobra? Não. Zangou-se com eles os dois. A mulher que tu me deste é que me deu a comer o fruto. E Deus olhou para a Eva, foi a cobra. A serpente é que... E Deus olhou para a serpente e a serpente olhou e disse, não tenho ninguém a pôr as culpas, olha, pronto, fui eu. Deus disse apenas que a cobra, aquela serpente, iria ter sempre inimizade com o homem. E é verdade. Mas Deus disse coisas ao homem ou à mulher muito duras. Do suor do teu rosto comerás. A terra já não vai brotar simplesmente por natureza. Vais ter que a lavrar. Tu vais dar filhos com dor. O teu desejo será para ele e o desejo dela será
o teu desejo será para ele e o desejo dele será para ti. Como os ciúmes, ou seja, o ciúme entrou dentro do normal de um casamento. Vocês entendem isto? Foram expulsos do jardim do Éden. Não foram expulsos da terra, foram expulsos do jardim do Éden. Deus ficou zangado, ficou. No entanto, não deixou que tudo o resto fizesse efeito na vida deles. Afinal de contas, Adão viveu 900 e tal anos. E gerou filhos e filhas. E já depois teve mais 2 filhos, Caim, Abel. E o pecado gerado pelos pais, o que é que o Senhor diz quem é que sabe, em Êxodo capítulo 20, versículo 3? Eu sou o Senhor que visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E vai Caim e mata Abel. Logo aí se formou um povo que ainda hoje existe. É o único povo que não pode, aquele povo para ser feliz, aquele povo para não morrerem de doenças horríveis, aquele povo para serem prósperos, eles têm que ser nómadas. E o problema é que muitos começam a viver em casas, começam a viver em apartamentos, tentam fazer uma vida normal, mas enquanto não destroem esta maldição de Caim, enquanto não se livram, e sabe quem é que eu estou a falar? Dos ciganos. Eles não precisam dizer que são ciganos. Você olha para eles e você sabe que ele é um cigano. E não foi o que Deus fez com Caim? A Bíblia diz que o Senhor lhe pôs uma marca que todos reconheceriam. Não lhe pôs uma cruz, não lhe pôs a dizer assassino, nada. Até porque o Senhor o abençoou, fez ainda ele frutificar. A marca foi que todos reconheceriam quem ele era, só de olhar para ele. Agora só aqui entre nós. Já viu como o pecado pode destruir tanta coisa? E foi apenas uma mordida num fruto. Já pensou nisto? Eu falei de Sansão no domingo. Das coisas que mais me dói ao falar de Sansão é perceber que ele, durante muito tempo, ele teve noção que estava no fio da navalha. E porquê que ele perdeu essa noção? Porque ele deixou o coração dele ficar obscurecido, tal e qual como diz aqui o apóstolo Paulo. Ou seja, cauterizou o coração. Imagine você que compra um sapato novo. E você usa uma vez e faz-lhe aquela bolha no calcanhar. Quem é que já aconteceu? E você faz como alguns e usa uma segunda vez e depois já não é bolha, já começa a comer o calcanhar. Não é? E usamos uma terceira e pomos apenas um penso rápido. Não, isto está tudo bem. Vai correr tudo bem. Até que aquilo fica ali duro, fica cauterizado. E por mais que roce, já não dói. Assim é o coração daqueles que deixam a palavra errada subir e obscurecer. Mais tarde ou mais cedo o Espírito fica cauterizado. Por mais que Deus fale, por mais que o Espírito fale, eles já não entendem aonde é que estão a errar. E, como diz o apóstolo Paulo aqui, achando-se sábios, versículo 22, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Por isso, o que é que a gente vê hoje em dia? Já não se vê a cruz do Calvário nos altares. Vê-se a menorá, os 7 castiçais.
o que é que se vê? Vê-se a Arca da Aliança. E a fazer o povo ir entregar as ofertas e os dízimos à Arca da Aliança. Estamos a voltar aos tempos antigos. E não há de faltar muito, e eu já vi essa notícia, de se voltar a vender os cordeirinhos e a pombas e os rolos para os sacrifícios. E espargir sangue. E porquê? Por causa dos corações obscurecidos. Quem é que me está a entender? Então, igreja, o meu propósito mesmo é permitir que o Senhor opere em nós o seu sozo. Sozo é uma palavra grega que significa cura, libertação e transformação. Esta palavra aparece mais de 100 vezes em todo o Novo Testamento. E numa das passagens que eu tenho falado com alguma frequência, até podemos lá ir, vamos a Lucas 17, se faz favor, essa palavra aparece aqui. E é engraçado que na mesma passagem é usada, ou melhor, traduzida por João Ferreira de Almeida, de duas maneiras diferentes. A mesma palavra foi traduzida de duas maneiras diferentes. A passagem que eu vos estou a falar é a cura dos 10 leprosos. Eu pincelei isso no domingo, não foi? Ou na sexta-feira, já não me recordo. Num dos dias que a gente tem aqui. Em que eu falei inclusivamente que dos 10 apenas um veio agradecer. Foi ou não foi? Versículo 13. Lucas 17, versículo 13. Vocês estão com paciência ou não? Então podemos ver a partir do 11. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e, levantando a voz, diziam: Jesus, Rabi, Mestre, Pastor, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram... Pois, mas esta palavra é sozo. Ficaram curados. Oh, glória a Deus. Gosto tanto da palavra de Deus. Ficaram limpos, curados, redimidos, arados, restaurados. A palavra certa até é restaurados. Sozo. Agora veja. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, era estrangeiro, nem sequer era galileu. Veja só. E respondendo Jesus disse-lhe: não foram 10 os salvos. Sozo outra vez. É isto que eu quero partilhar convosco. Primeiro ele curou, porque foram obedientes. E de vos mostrar ao sacerdote. E quando eles foram, o Senhor os limpou e o Senhor os salvou. Mas dos 10, só um teve encontro real com Jesus. Ó igreja, quando nós temos um encontro real com Jesus, nós somos transformados. De 10, um tem um encontro real com Jesus. Há muita gente na igreja que nunca teve um encontro real com Jesus. Por isso pecam por dar cá aquela palha. Desculpa a expressão, mas é a expressão melhor que eu posso ter para si. Pecam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na vez de ter temor como respirar, pecam como respiram. E isto mostra-nos a importância. É verdade que ele traduziu, mas no fundo o significado da palavra é sozo. Primeiro foram limpos, depois foram salvos. Versículo 18.
E não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te sozo. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. A tua fé. Voltamos à conversa do início. Fé não é um rasgo de heroísmo. Fé não é um motor. Fé não é um músculo. Fé não é um braço que vai ao mundo do Espírito buscar não sei o quê, como se você estivesse na cozinha e dissesse assim: dá-me essa lata de compota. Percebem? Fé é a ausência de dúvida. Todos foram sarados porque todos obedeceram a ir se mostrar ao sacerdote. Mas só um desejou ser mesmo salvo. Se calhar foi aquele que disse aos outros 9: olha, vai ali Jesus, vamos clamar. É aqui é que está. Ele salva, Ele cura, Ele liberta e transforma. Posso ouvir um amém? Então, meus amores, Hebreus 12. Porque é que eu estou sempre a dizer cuidado com os pregadores que vocês ouvem, cuidado. Porquê? Porque pode gerar mistura. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Joseph Prince. Ainda há bem pouco tempo, eu falava com um pastor amigo e eu disse-lhe a ele: olha, eu não ouço Joseph Prince. Ah, porquê? Porque ele ensina que nós já não precisamos de pedir perdão dos nossos pecados. Porque Jesus já nos perdoou na cruz do Calvário. Está certo. Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Mas eu diariamente tenho que ir à presença dele. Pedir perdão. Eu tenho que receber, eu tenho que mostrar o meu arrependimento. Você já viu? Jesus, quando foi crucificado, ele tinha 2 salteadores, um de cada lado. Um começou ali com tretas. O outro virou-se para ele e disse-lhe: olha, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. E o que é que Jesus lhe disse? Tens que fazer o curso Novos Convertidos. Não! Tens que fazer o curso de diáconos e o curso básico. Tens que pagar centro de treino. Não! Eu estou errado, então. Não, assim, não é? Como o super-homem. Vocês estão a entender? Não! Ele nem sequer sabia que havia uma oração para entregar a vida a Jesus. Que, quanto a mim, é apenas um proforma. É só uma forma da pessoa confessar Jesus diante dos homens. Lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. E Jesus respondeu-lhe: ainda hoje estarás comigo. No meu tempo de grupos familiares, está ali a Maria João, que se lembra perfeitamente que foi minha líder de zona e foi minha co-líder depois, mais tarde, e a minha mãe também. Havia uma moça que gostava muito de fazer perguntas no grupo familiar. Nem que fosse só para envergonhar o líder. Então um dia falámos um bocadinho sobre a cruz do Calvário, sobre o papel do perdão e da importância do arrependimento, e falou-se então num salteador que disse: lembra-te de mim. E ela diz assim: então se Jesus morreu na cruz do Calvário, esteve 3 dias no inferno, antes de ressuscitar, como é que ele esteve naquele dia ainda com ele? Ainda hoje estarás comigo. Como é que você reagiria a uma pergunta destas? Eu cocei a cabeça e disse-lhe: olha, eu vou investigar, vou ler a Bíblia, vou perguntar ao pastor e depois, assim que eu souber a resposta, eu dou-te. O pastor mandou-me ir. Achou que eu estava magro, então disse: vai comer umas ervinhas. Fui para casa, fui ler a Bíblia, fui orar e fui tropeçar num versículo que está em João 17, na oração mais linda de toda a Bíblia. A oração de Jesus por nós, pelos seus discípulos. Onde ele diz assim: para que eles saibam que
tu, ó Pai, eu e tu, ó Pai, somos um só. Quem está comigo, está com o Pai. Quem está com o Pai, está comigo. Quando eu dei a resposta à moça, ela no fim veio ter comigo e disse-me assim: tu verdadeiramente és uma pessoa que sabe o que é a palavra de Deus. Nunca mais me fez perguntas difíceis. Quem está com Jesus está com o Pai. Quem está com o Pai está com Jesus. Porque eles são um só. O que é que me está a entender? Hebreus capítulo 12. Ai, gosto tanto desta passagem. Logo no versículo 1. Portanto, nós também... Ora, como é que começa o versículo? Com a palavra portanto. Então não é por pouco. Ai, esta foi por pouco, safei-me desta por pouco. Não, portanto. E quer dizer que isto é importante, é uma coisa grande. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é que sabe qual é esta nuvem de testemunhas? Não. Exatamente. Uma vez disseram-me assim: são os nossos irmãos em Cristo que estão lá em cima no céu, que estão a olhar. Não. Acha? Então Jesus já os levou para o céu, para o paraíso. Acha que era paraíso e estarem a olhar cá para baixo e terem os cabelos brancos a ver o que nós andamos a fazer ou a não fazer? Muitos diziam a Jesus: deixa-me ir lá abaixo que eu dou-lhe 2 lambadas. Não é? Não. A tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeia são as pessoas que andam à nossa volta. Os colegas de trabalho, os familiares, os vizinhos, os amigos, até aqueles desconhecidos que veem você a passear o cão. Olha, lá vai ele a passear o cão e com o telemóvel na mão. Nem vê o que é que o cão está a fazer. E o cão vai, come 3 ossos, 2 porcarias, 2 charutos. Para não dizer aqui o que é que são os charutos, você sabe perfeitamente. Posso dizer croquetes, mas eu gosto muito de croquetes, para mim são charutos. E você depois chega a casa e o bichinho está ali aflito do estômago. Não percebo, ele foi à rua comigo. Mas você nem viu o que ele está a fazer. E você pensa que as pessoas não veem. As pessoas veem tudo. Quando você pensar que fez qualquer coisa de errado, ainda bem que ninguém viu. Há sempre alguém que vê, nem que seja só Deus. Há sempre alguém que vê. Cuidado. Por isso chama-se isto caráter. Caráter é, quando todos estão a ver, cumprir a palavra de Deus. E quando ninguém está a ver, chama-se integridade, cumprir a palavra de Deus. Então, pois nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, larguemos todo o embaraço. O embaraço, qual embaraço? O embaraço do pecado, o embaraço do mundo, o embaraço das coisas prediletas, o embaraço da vergonha que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência. Portanto, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona lenta, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, este versículo eu leio sem olhar para ele, porque é o versículo da minha vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia e sentou-se à direita de Deus Pai. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmos. Primeiro foi desejado e depois foi pedido para que o fossem crucificar, optando pelo assassino em lugar do Salvador. E você pensa que vai ser diferente? Você pensa que vai ser diferente agora? Eu quero-vos dizer, igreja, que não vai ser diferente. Quando o anticristo subir ao poder e aparecer,
Você acha que a maior parte do povo, mesmo aqueles que se dizem filhos de Deus, não vão defendê-lo e não vão optar por ele? Por isso nós precisamos de pedir ao Senhor que nos abra os olhos da mente e do espírito. E olhe que numa terra de muita gente, em que você é o único a ir contra a maré, se calhar você é o único com os olhos abertos. E vamos ter momentos em que pensamos, será que sou eu que estou errado ou será que estou eu que estou certo? É muito simples. Como diz o pastor Jonas Santana, peixe morto vai com a correnteza, peixe vivo nada contra a correnteza. E é bom que você continue comigo a nadar contra a correnteza. Posso ouvir um amém? Eu recuso-me a andar envolvido na política. Eu recuso-me a ser engolido pela economia. Eu recuso-me a aceitar os métodos do mundo. Nesta casa não há lucros. Ninguém ganha nada com a livraria. Nem o café. Nem o café. Ainda a semana passada, não foi, António? Tivemos a situação das garrafas de água. Não havia das pequeninas, trouxemos das maiores. 15 cêntimos cada garrafa. Ok, sim senhora, cobramos um bocadito mais para ajudar noutras coisas do próprio café. Mas já viu? Você paga 1 euro por uma garrafa num café normal, que custou 15 ou 10 cêntimos ao proprietário. Mas ele precisa do seu lucro. Mas não precisa de ganhar o lucro todo de uma vez. E é aqui que está a ganância. A maior parte dos negócios, mesmo de muitos cristãos, está dominado por Mamon. A ganância, a riqueza, o amor aos tesouros desta terra. Tesouros, Jesus até disse, não vos entesourais pelas coisas que ganham ferrugem e traça, mas entesourai-vos pelas coisas dos céus, que não são temporãs, são eternas. O meu maior tesouro é a verdade da palavra de Deus, e eu não vou largar. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? E vocês não pensam... Eu não estou zangado. Não fiquem... Não estou zangado. Não estou, não. Isto é uma coisa... Isto mexe comigo. Não vamos ter viagens para Jerusalém. E não vamos ter grupos de 20, 30 pessoas, porque eu não quero entrar nesse esquema para ganhar dinheiro. Sabe como é que eu ganho dinheiro? Eu trabalho, tenho o meu emprego. Não há ofertas especiais nesta casa. Nunca houve nem nunca haverá. E olha que não houve mais do que uma vez que chegaram ao pé de mim com todo o bom coração que têm. Pastor, precisamos disto, não era melhor pedirmos uma oferta especial ao povo? Não. O Senhor pode nos dar tudo o que nós precisarmos com uma oferta e nós não precisamos de duas. Nem levantamos a oferta à sexta-feira, só levantamos ao domingo. Eu, quando digo estas coisas aos outros pastores, eles ficam a olhar para mim com cara de louco. Você é louco! Você só levanta a oferta ao domingo, você é louco! Como é que você sobrevive? Porque quem gera esta casa é o Senhor Deus. É Ele que gera esta casa, é Ele que gera as coisas. Não vamos ter esquemas. Não vamos ter absolutamente nada. Eu recuso-me determinantemente a ceder a Mamon e a ceder aos esquemas do mundo. Não vou deixar que o pecado entre na minha vida nem na sua. Quem é que me está a entender? Ainda recentemente eu destituí um presbítero que me mentiu e usou o dinheiro da igreja para o seu benefício. É verdade. Disciplina. Não brincam com as coisas de Deus. Ninguém brinca com as coisas de Deus que eu não deixo. Porque isso abre portas ao diabo. Isso abre portas ao pecado e à desobediência. E eu não quero feitiçaria nesta casa. Lembro-me de Gálatas 3, em que Paulo pergunta assim: quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? A desobediência era de tal nível. E o irreconhecimento da palavra era de tal patamar que Paulo ficou tão chocado que perguntava: quem é que vos enfeitiçou para crerdes em tais coisas? Quem é que me está a entender? Versículo 4.
ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e é isto que eu me proponho e que eu proponho a toda a igreja. Combatermos o pecado até ao sangue, até à morte, se possível for. E a sua carne é poderosa, manda em si, manda no seu espírito, manda lá em casa, faça jejum. Começámos jejum em novembro, ainda vai a tempo, é até ao fim do ano. Se o Senhor não nos mandar prosseguir. Aleluia! Faça jejum e oração. Eu digo-vos, eu tenho visto grandes resultados, tenho visto Deus a fazer coisas extraordinárias. Porquê? Porque eu estou a vergar a minha carne. Estou a vergar o meu eu, o meu ego. E a deixar Jesus levantar-se e Ele ser mais do que aquilo que eu quero. É necessário que eu diminua para que Ele cresça. Posso ouvir um amém, igreja? Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Para terminar, 1 de João 3. Ainda não resistimos até ao sangue, Inês. Nessa Manel, ainda não resistimos até ao sangue. Temos muito para caminhar, temos muito para fazer. Impor. Disciplina. Se vocês tiverem problemas com disciplina, eu apresento-vos aqui a minha mãe, a Dona Ninja. Ela ajuda-vos a pôr tudo na ordem. O pastor Jonas achou tanta piada. Como é que você chama a sua mãe? É a Dona Ninja. Nós nem a ouvíamos a andar, já só ouvíamos a ripa no ar. E os meus amigos ou os do meu irmão a apanharem os brinquedos. É um dom que o pai lhe deu. Mas eu não me queixo disso. Porque hoje eu sei aspirar uma casa, eu hoje sei limpar o pó, eu hoje sei cozinhar. Eu adoro cozinhar. Das coisas que me dá mais prazer é chegar a casa primeiro com a minha mulher e eu cozinhar. E ela chegar e ainda dizer, cheira tão bem. Epá, é tão bom. Não é? Homens, é? E não se fiquem só pelo bife e o ovo. Comecem a fazer outras coisas. Caldeiradas, arroz, grande caldeirada. Mas eu sei fazer caldeirada e a minha não se pega ao tacho. Você põe as conchinhas no fundo. Não. Mas também não vos digo o meu segredo. Posso? É das boas. Ontem fiz guacamole. Guacamole. É mexicano. Pera abacate desfeita, tomate picado, cebola picada, um bocadinho de alho picado e 2 limas espremidas, um bocadinho de sal, mexe tudo muito bem, come-se com pãozinho. Já está água na boca. Eu não como desde a hora do almoço, eu estou na segunda parte do jejum de sexta-feira. O que é que você pensa? É o tipo de comida quando não se pode comer. Tão bom. É tão bom. Guacamole. Um dia destes eu faço a vocês. E não só guacamole, depois fiz também carne picada à bolonhesa, que acompanha as duas coisas. Ok, bom. 1 de João 3. Alguns irmãos estão a ver o vídeo e estão a pensar assim. Ele fala de comida nas reuniões. Pensava... Este pastor é muito estranho. Uma vez perguntaram-me assim, então a igreja onde tu vais é boa? O padre é espetacular. Nem usa batina nem nada. Primeira de João 3, versículo 6. Aleluia! Diz assim, qualquer que permanece em Jesus não peca. Na sua Bíblia diz, nele é a mesma coisa. Só estou a transformar o artigo
para o nome da pessoa. Qualquer que permanece em Jesus não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Oh, pastor, mas eu ainda peco. Estamos em obras e ninguém é perfeito. Desde que não sejam também as obras tanto em graça, que nunca mais acabam. Ou seja, devagarinho. Vamos nos aproximando da perfeição, que nunca lá chegaremos. Mas o Senhor também se agrada de ver o nosso esforço. Esforço para não pecar, esforço para não ceder à tentação, esforço para nos aproximarmos de Deus, esforço por conhecê-lo. Por conhecê-lo. Como é que eu posso ensinar aos outros que Deus os ama se eu ainda nunca experimentei o grande amor dele por mim? Oh, pastor, então Deus me ama como eu sou, Deus te ama como tu és, mas também diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo. Então eu não posso permanecer tal e qual como eu sou. Eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim e eu próprio trabalhar a minha parte. Ok, como diz o aquele purifica-me e lava-me, transforma-me, não sei o quê, não sei o quê. Que é lindo, maravilhoso. Tem a nossa parte. Temos que a fazer. Vocês estão a entender? Precisamos de trabalhar. Precisamos de ter vontade de parar de mentir. Precisamos. Olha, eu te lhe vou dizer mais. Às vezes, principalmente se nós temos, por exemplo, esse vício da mentira, nós temos que assumir isso diante de Deus e dizer assim, Senhor, olha, eu não vou mentir para me safar. Eu vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz de errado. Você sabia que Deus vê a sua atitude? E Ele é o primeiro a defender-nos e a ajudar-nos, porque Ele sabe ler os corações como ninguém. Está a ouvir o que eu estou a ensinar? Pastor, mas eu se disser a verdade, eu posso ser despedido. Confie em Deus. Diga a verdade. Se eu disser a verdade, a minha mulher vai deixar, o meu marido vai deixar de falar comigo. Diga a verdade. Assuma a responsabilidade. Mostre que está a ser honesto, genuíno. E Deus nos recompensará. Porque Deus recompensa quando nós mudamos o nosso coração. O que é que me está a entender? Aleluia! Então, voltando a este versículo que é tão importante. Qualquer que permanece em Deus, em Jesus, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do pecado. Glória a Deus! As obras do diabo. Amém! Oh, aleluia! 2 Coríntios 1, enquanto o louvor sobe. Segunda de Coríntios 1, para quem não sabe, fica logo a seguir a 1 de Coríntios 16. Oh, Jesus. O pastor Dirceu, que é o pastor do pastor Jonas, define o pecado desta maneira. Imagine que você trabalha numa serração, uma serralharia ou numa carpintaria. E uma das suas funções é cortar tábuas de madeira. E você está a cortar a tábua e lá vai um dedo. E você olha para... ainda tenho 9. Vai ao hospital com o dedo cortado, não é? Foi uma falha. Exatamente aquilo que nós dizemos tantas vezes a Deus.
Oh Senhor, foi uma falha, foi só esta vez. Quando estamos melhores, lá vamos nós outra vez, lá vai o outro dedo. E você, ainda tenho 8. Então como é que isto aconteceu? Foi sem querer. Não foi por mal. Não era bem isto que eu queria fazer. Está a reconhecer as frases. Está a reconhecer as desculpas que nós damos a Deus. Recupera do segundo corte e vai... Lá vai outro dedo. Ainda tenho 7. Também que você cortou este. Foi o meu colega que passou e assustou-me. A culpa é dos outros. Está a entender ou não? Pois. Mas é isto que o pecado faz connosco. Vai-nos cortando aos poucos. Vai-nos descaracterizando aos poucos. E este sozo, este perdão, esta cura, esta libertação, esta transformação que Jesus nos garante para uma coisa tremenda em nós. 2 de Coríntios 1, versículo 3, diz assim, quer ver? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das muitas misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. E se eu tivesse de dizer mais uma vez a palavra consolação, não perdia o efeito. Porque este consolo vem do Pai que está nos céus. Então o que é que isto quer dizer? Que devemos de falar contra o pecado, sim, não contra as pessoas. Não tenho que apontar o pecado na vida das pessoas, tenho que apontar o pecado genericamente. E às pessoas o que é que eu faço? Consolo, ensino, dou oportunidade, perdoo, mostro o caminho, faço o mesmo que o Deus Pai faz connosco constantemente. Olha aqui, versículo 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Sobeja, sobra por meio de Cristo. Se sobra, quer dizer que eu devo usar essa sobra nos outros. Então temos que começar a entender mais. Na vez de criticar, temos que começar a entender. Na vez de apontar o dedo, temos que começar a entender, porque também nós pecamos. Mas o meu pecado é mais pequeno que o outro. Não. Para Deus não há pecados grandes e pequenos. Nem há pecado, nem mentirinhas brancas, nem mentirinhas cinzentas. Nem há as bolinhas, como o biquíni da outra que cantava. Para Deus o pecado é pecado. E Deus zangou-se com Saul por uma coisa tão pequena. Mas Deus viu aquilo como feitiçaria. Deus zangou-se com Sansão por causa dos abusos. Deus zangou-se com David por causa de uma mulher. Ao ponto dele mandar o marido dela para a frente da batalha para ele morrer. Batseba. E o fruto desse pecado foi Sansão. Perdão, Salomão. Obrigado, Salomão. Mas foi ele que Deus escolheu para ser o rei. Sim, porque Deus nunca desperdiça nada do que faz. Deus nunca deita nada fora. Deus nunca apaga o pavio fumegante, nem deita fora a cana trilhada. Está a ouvir o que eu estou a ensinar? Ele aguarda pelo nosso arrependimento e aguarda pela nossa mudança. Agora, o arrependimento tem que ser genuíno. E é isso que eu vou falar no domingo. Porque Deus só nos livra dos nossos inimigos, não dos nossos amigos. E se eu ainda gosto daquilo que eu fiz no passado, então eu ainda não pude ser perdoado por isso.
E a minha vida em Cristo ainda não pode ter a plenitude. Também não precisavam de ficar assim com esse ar, não é? Pronto. Eu só vou falar nisso no domingo. Vamos ficar de pé. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Eu te bendirei ao Senhor. Te bendirei ao Senhor, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Eu te bendirei ao Senhor, te bendirei ao Senhor, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor, te bendirei ao Senhor, te bendirei ao Senhor, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Nós te bendizemos, nós te damos-te toda a honra e toda a glória. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, pela revelação do teu Espírito. Graças te damos pela tua doce e suave presença no nosso meio. Obrigado, querido Espírito Santo, por estás a trabalhar em cada coração. Estás a entrar em cada vida, em cada alma aqui presente, Senhor. Estás a tocar em cada um de nós nesta noite, para a tua eterna glória, em nome de Jesus. Jesus, maior dos nomes, bendito, bendito Salvador, glória, glória de Deus, Emmanuel, Deus és conosco, Pai eterno, palavra fiel, ó Jesus, Jesus, maior dos nomes, bendito salve. Oh, vamos adorar a Deus. Glória de Deus, Emmanuel, Deus és conosco, Pai eterno, palavra fiel, Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, seu nome é Emmanuel, seu nome é Emmanuel. Glória
Glória ao teu nome, Jesus. Pai, quero pedir em nome do teu Santo Filho Jesus, que tu nos possas conduzir em paz e segurança até casa. Que o teu Espírito, Senhor, vá conosco e que possamos transportar esta paz, esta alegria, este bem-estar que tu nos dás e que nos fazes transbordar do nosso coração para fora, para que verdadeiramente, Senhor, também aqueles que estão conosco nas nossas casas possam ser cheios da tua presença para a tua eterna glória. Em nome de Jesus, e todos dizem comigo, amém. Glória a Jesus. Amém? Aleluia.